Aleluia. Pai, obrigado, Pai, porque você sempre cuida de nós. Obrigado, Pai, porque nós não andamos ansiosos por coisa alguma, Pai. Te agradecemos, Pai, pela tua provisão sempre, Pai, presente em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai. Te agradecemos por rima em nossas vidas, Senhor. Oh, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, por estar nesse lugar, nos ensinando, nos consolando, nos exortando. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque esse é o lugar do teu mover. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Obrigado, pode sentar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Para quem estava acompanhando, né, ontem acabou uma matéria que eu estava dando no Rema Prisional. Né, para quem ainda não conhece, é um Rema que existe dentro do presídio feminino aqui em João Pessoa. E essa matéria foi uma bênção. Aquelas mulheres têm recebido bastante da parte do Senhor. Né? Amém. Elas já tiveram realidades da nova criação. Na verdade, elas começaram por realidades da nova criação, porque elas estavam precisando realmente começar por essa matéria. Mas elas têm sido transformadas pelo poder do Espírito Santo, realmente, né? E ali a gente sabe que está trabalhando diretamente no terreno do inimigo, né? Mas tem sido uma bênção. O Rema começou para não parar, né? É uma obra para sempre ali agora. A gente crê nisso. Pelo contrário, a gente crê que é um projeto que vai só aumentar, né? Para ir para outros presídios, alcançar os homens também. E tem sido uma bênção. Elas vão começar agora a dar a autoridade do crente, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É uma bênção muito grande na vida delas. Amém. Tem ali mulheres, você percebe assim na face delas, né, que o desejo delas em receber da palavra, né? Aquele semblante assim transformado. Eu fui lá na primeira aula que elas tiveram. Não era minha matéria, mas eu fui lá na primeira aula e você vê como já há uma transformação total na vida deles, né? E isso é bom demais. Bom demais. Eu queria compartilhar isso com vocês para estarmos, né, sempre orando por esse projeto, né? Você fica pensando, não, mas elas estão lá, né? Estão lá, não vão faltar aula de jeito nenhum, né? Estão lá dentro do presídio, mas a gente se engana com isso, né? Muitas vezes elas não querem ir, não querem sair da cela para ir assistir aula, e às vezes o pessoal lá, as monitoras, precisam ir lá conversar com elas, né? Chama para conversa, não pode ir lá no bloco das celas, mas chama, conversa, convence para ir. Então, sempre tem algum ou outro caso assim de alguns que não querem ir na aula, alguns que querem desistir, né? Você já imaginou isso? Tá ali recebendo a palavra e pensa em desistir, não, mas aí é importante que a gente sempre segure na palavra, né? Segure em oração aquelas mulheres para que elas recebam. Tem mulheres ali já condenadas, tem mulheres ainda que não são condenadas, que elas estão esperando o julgamento ainda. Então, tem todo tipo, né? E das condenadas, tem as condenadas a 8 meses, tem as condenadas a 120 anos, tem de tudo lá dentro, né? E das que estão fazendo a sala. E o que é bom da gente saber é que das 35 que tem fazendo aula, tem mais 50 que queria fazer também. 50, 60 que tinha desejo de também estar fazendo, mas infelizmente não tem espaço na sala para todas elas. E tem que ser na sala porque é uma questão de segurança lá do presídio e tal, então a gente tem que seguir o regulamento, né? Mas tem sido uma bênção, elas têm recebido bastante e vamos sempre segurar essa obra em oração, amém? Aleluia. Queria que vocês abrissem comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Aleluia.
Então, Hebreus capítulo 11, no verso 1, todo mundo conhece, né? O que é que ele diz? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a nossa vida de fé é uma vida que é baseada nessa definição, né? Então, nós vivemos uma vida de fé, nós nascemos de novo por causa da fé, né? Por causa de uma coisa, de algo que nós esperávamos e de uma convicção que nós ainda não víamos, mas tínhamos, né? Por isso que nós nascemos de novo. Essa foi nosso primeiro passo de fé, né? E daí por diante a nossa vida como cristão, ela tem que ser uma vida movida por essa definição, né? Ter a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a nossa vida cristã. Então, nós sabemos que Deus deu uma medida de fé a cada um, senão nós não teríamos nascido de novo, não é verdade? Existe uma medida de fé que foi dada a cada um. E vocês já devem ter percebido que hoje nós vamos falar algo acerca de fé, né? Fé já tinha sido a ministração da quinta-feira passada, né? E veio ao meu coração o desejo de permanecer nesse tema, né? Afinal de contas, nós estamos num culto de doutrina e nada mais importante para fundamentarmos qualquer outra coisa na palavra do que fundamentarmos a nossa fé. Amém? Então, nós sabemos que Deus deu uma medida de fé a cada um de nós. Isso está no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 3. Se você quiser só anotar, pode anotar. E o versículo diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, se essa medida de fé não se desenvolve dentro de nós, ela enfraquece. Ou se ela não enfraquece, ela não se fortalece. Então, nós recebemos uma medida de fé, essa medida de fé ela precisa se fortalecer dentro de nós. Você não vai conseguir viver com a medida de fé que foi suficiente para a sua salvação. Só com ela nós não conseguimos viver, nós não vamos conseguir viver. Nós vamos precisar fortalecer essa medida de fé que existe dentro de nós. Amém? A fé, a gente pode fazer uma analogia da fé como um músculo, os músculos que nós temos. Uma criança, quando nasce, ela vai crescer e se ela não fizer nenhuma atividade física, ela vai ficar bem magrinha, né? Sem músculo, aquele bracinho bem fininho. Os músculos estão todos lá, né? Todos os músculos estão lá. Então, por definição, o nosso corpo é formado de músculos e eles precisam estar lá. Então, estão todos lá. Agora, como é que os músculos vão crescendo, vão se desenvolvendo? À medida que vai se exercitando, né? À medida que vai se exercitando. E isso é uma realidade também para a nossa fé, né? A nossa fé, ela precisa crescer à medida que nós ouvimos a palavra. Não é assim também? Eu estou falando de vários versículos que nós já conhecemos, como diz o ditado, de cor e salteado, né? Então nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Então é importante a gente se alimentar da palavra e permitir que essa fé cresça em nós, né? Por que é importante que essa fé esteja fortalecida em nós? Porque a palavra diz, aí eu gostaria que vocês abrissem comigo agora no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, no verso 12. O apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, ele diz o que a Timóteo? Ele diz: combate o bom combate da fé. Então precisamos estar com a nossa fé fortalecida para que a gente possa combater o bom combate da fé. Agora, nesse mesmo livro de 1 Timóteo,
no capítulo 1, Paulo diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que te antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, mas ela se mantém pelo meditar na palavra. Agora, ela se fortalece com a prática dessa fé. Amém? Então, nós precisamos ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra, para que essa fé ela chegue, vire uma realidade dentro de nós e essa realidade vire algo que nós pratiquemos. Amém? Então, essa é a realidade da fé em nós como cristãos, como crentes. Amém? Agora, esse bom combate, ele precisa ser combatido por nós. Né? Não é algo que nós devemos evitar. Nós devemos, sim, combater o bom combate. Agora, o que é interessante em combater o bom combate é que ele é um bom combate. Né? Ele não é um ruim, ele não é ruim o combate, ele não é um mau combate, ele é um bom combate. Né? Não há dificuldades em combater o bom combate quando nós estamos fazendo o que a palavra diz para nós fazermos com ela, com a palavra. Nós devemos estar o quê? Meditando na palavra, se fortalecendo na palavra, e esse combate será combatido por nós de uma maneira boa. Né? Não existe dificuldade. As pessoas às vezes pensam que o nosso combate é contra o inimigo. Nós aqui sabemos que nós não combatemos mais contra o inimigo. O inimigo é um inimigo derrotado. Não é isso? No livro de Colossenses, no livro de Efésios, nós vamos ver tudo aquilo que Jesus fez lá no inferno, quando ele chegou e derrotou Satanás naquele lugar. Então, Satanás é um inimigo derrotado. Agora, Satanás, sendo um inimigo derrotado, continua sendo um inimigo astuto. O que é que ele pretende fazer? O que é que ele pretende fazer com a humanidade? E consegue fazer com a humanidade? É fazer com que a humanidade não tenha conhecimento que ele é um inimigo derrotado. Né? Então, essa é a verdade. Como é que nós conseguimos combater essa mentira de Satanás? Pela fé. Com o conhecimento da fé, não é? Com o conhecimento da palavra. Então, esse é o bom combate da fé. É quando nós conseguimos combater as mentiras que Satanás lança diante de nós com a palavra. Amém? Então, o que eu quero dizer é que se existe um bom combate para combater, é porque existem inimigos para serem combatidos. Né? Agora, o inimigo ele não é Satanás, como a gente sabe. Mas existem inimigos a serem combatidos. E eu queria só que a gente meditasse um pouco hoje nesses inimigos da nossa fé. Amém? E o primeiro inimigo da nossa fé é a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo. Né? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós somos novas criaturas. Né? Isso não é mais uma dúvida dentro de nós. Mas, para nós, isso pode não ser uma dúvida. Mas, de repente, isso pode gerar dúvidas dentro de nós acerca da existência dessa nova criatura. Essa nova criatura ela precisa ser uma realidade dentro de nós. Quantos cristãos hoje estão vivendo uma vida presa com as mentiras do inimigo, derrotado, porque ainda não entenderam que são uma nova criatura? Quantos cristãos você já não ouviu falar que ainda são pecadores? Né? Muitos, né? Tem tantos cristãos que você conversa com ele, não, eu sou um pecador, sou um pobrezinho, não sei o quê. Por exemplo, as mulheres lá do presídio, elas estão aprendendo agora a palavra. Ora, eu descobri ao longo dessas aulas que muitas mulheres que estão ali, não muitas, mas algumas mulheres que estão ali, são crentes. Né? É triste, mas é verdade. Tem muitas crentes ali naquele lugar. Algumas que a gente vai conversando na hora do intervalo da aula, a gente está orando em línguas.
Como é que você está? Estou, pastor, professor, estou orando em línguas. Eu já oro em línguas há muito tempo, desde que eu era da mocidade da igreja, eu pensando dentro de mim, misericórdia, né? O que é que está fazendo aqui, né? Mas abriu a brecha, né? Deixou-se levar pelas coisas do mundo. A maioria daquelas mulheres ali não estão ali por nenhum crime violento, a maioria é porque leva drogas para os namorados, os maridos, ou se envolvem com drogas ainda, mesmo fora da prisão. Então acaba sendo preso. Tá? Algumas tem uma de 120 anos de cadeia, né? Então essa com certeza foi um crime bem violento, né? Para ter pego esse tempo todo de prisão. Mas essa moça que pegou essa moça que pegou 120 anos é uma benção, amém, amados? É uma benção. Eu sei quem ela é, a gente já conversei com ela e ela é uma benção mesmo. Ela tem recebido demais a palavra, amém? Realmente ela é uma nova criatura. E isso é que é importante. Mas eu estava falando delas porque algumas vezes elas têm sido uma constante dos professores que chegam lá ministrar para elas que elas são santas e justas. Porque no primeiro dia de aula, quando foi perguntado assim, quem é santa e quem é justa aqui? Cric, 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 ninguém escutava nada, era aquele silêncio dentro da sala de aula assim, né? Por quê? Porque elas não tinham compreendido ainda essa realidade. Então essa realidade é importante compreender que somos uma nova criatura, porque sem a compreensão de que somos uma nova criatura, a nossa fé ela não entra em atividade. Tá? A nossa fé ela não entra em atividade. A nossa fé ela precisa desse conhecimento de quem nós somos hoje para ser ativada. Porque a nossa fé ela precisa desse poder que vem para nós por meio do novo nascimento. Né? A atividade, a prática dessa fé, ela precisa dessa unção que vem sobre a nossa vida por causa do conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Então, no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 10, também diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nós somos o quê? Feituras de Deus, né? Nós somos feituras de Deus. Quão é importante nós entendermos isso? Às vezes a nossa alma, ela quer nos levar para caminhos que nós não devemos trilhar, né? Caminhos próprios da alma, caminho da angústia, da ansiedade, da depressão. Mas aí nós devemos nos lembrar de quê? Que nós somos feituras dele. Nós somos criados em Cristo Jesus. Somos criados para as boas obras que Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nela. Né? Então, a nossa vida cristã é uma vida de conhecimento dessa realidade para que ela nunca fuja do nosso coração. Né? Tem certas realidades que para nós parecem realidades... parecem não. Tem realidades para nós que são bem reais. Né? Parece só para você entender a redundância. Mas que, mesmo assim, existem realidades, essas mesmas realidades para outras pessoas, às vezes não são tão reais assim. Né? Então, às vezes, um cristão está passando por problemas na mente. Por quê? Porque está faltando o entendimento no coração dessa realidade de quem ele é em Cristo Jesus. Né? Então, quando esse conhecimento dessa realidade chega, né, todas as outras coisas começam a se ajustar, principalmente a fé. Né? A fé ela vai se mover por meio dessa realidade. Amém? Então, precisamos estar sempre atentos para não deixarmos de compreender o significado de sermos uma nova criatura em Cristo. Amém? Sabe, outro inimigo da nossa fé é a falta de entendimento de quem nós somos em Cristo. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção.
Né? Então isso é o que nós somos nele. Né? Isso não é apenas a realidade do que a nossa realidade em Cristo, mas isso é o que nós somos em Cristo por causa da realidade que nós vivemos hoje. Amém? Então, nós somos em Cristo sabedoria, nós somos em Cristo justiça, nós somos em Cristo santificação, nós somos em Cristo redenção. E essas realidades, quando vêm para nós, essa compreensão, esse entendimento vem para nós, a nossa fé também é edificada. Amém? Então, esse inimigo nós devemos também estar o tempo todo combatendo. É o inimigo de não entender, de não entendermos e não nos mantermos naquilo que nós somos em Cristo. Então precisamos estar nos mantendo naquilo que nós somos em Cristo. E no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 7, diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Segundo a riqueza da sua graça. Então, queridos, nós temos tanta coisa em Cristo Jesus. Né? A palavra, existe cerca de 140 expressões, eu anotei isso aqui, peguei isso aqui no livro e anotei. Existem cerca de 140 expressões no Novo Testamento que nos falam acerca da nossa realidade em Cristo. São expressões como em quem, nele, em Cristo. Então essas expressões são usadas para falar da nossa realidade. Quando você estiver lendo a palavra, quando você estiver meditando na palavra, você se apega a essas expressões, né? Porque essas expressões são quem mostra quem nós somos em Cristo. O que é que a palavra diz que nós somos em Cristo? Então devemos nos apegar a isso, para que isso não seja algo que prenda a nossa fé, para que não seja algo que diminua a nossa fé ou que atrofie a nossa fé, já que eu tinha dado o exemplo do músculo. Porque do mesmo jeito que uma pessoa hoje não tem músculo, quer dizer, tem um músculo, mas não tem um músculo desenvolvido. Aí faz um monte de exercício, vai para a academia, passa anos na academia fazendo exercício. Aí fica com os músculos bem desenvolvidos, né? Aquele bração, os pernão, tudo grande. Aí daqui a um tempo para de fazer exercício. Aí daqui a uns anos, como é que ele está? Sem nada de novo. Né? Tá tudo atrofiado de novo. Não tem mais músculo desenvolvido, não tem mais nada. Do mesmo jeito é a nossa fé. Se você começa a não praticar a sua fé, se você começa a não edificar a sua fé por meio da palavra, por meio da prática dessa palavra, o que é que vai acontecer? A sua fé começa a ficar atrofiada também. Né? Você começa a achar, você começa a desenvolver uma fé fraca, uma fé que acha, uma fé que não tem resultados, uma fé que não mostra resultados. Né? E o objetivo da palavra, o objetivo de Deus para a nossa vida é que a nossa fé esteja o tempo todo forte. Né? O tempo todo forte. A falta de entendimento de ser justiça de Deus também é algo que diminui a nossa fé, que é um inimigo para a nossa fé. Então, veja só, não são a mesma coisa. Nós precisamos compreender que somos uma nova criatura, nós precisamos compreender o que somos nele, mas nós precisamos compreender também que do que somos nele, nós somos justiça. Né? Que não existe em nós, Deus não nos vê na forma de pecadores mais. Né? Deus não nos vê mais como pecadores. Deus olha para nós e nos olha como justiça. Porque no livro de 2 Coríntios 5:21, esse versículo que todos nós conhecemos, diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus, quando olha para nós, ele olha a obra que Jesus Cristo fez por nós. Deus foi quem enviou Jesus Cristo para nós. Então, quando ele olha para cada um de nós, ele não olha simplesmente para cada um de nós. Ele olha para aquela obra que Jesus Cristo fez por nós. Então, quando ele olha para a obra que Jesus Cristo fez por nós, que obra foi essa? Nos tornarmos justiça de Deus. Então, Deus não nos vê mais como pecadores,
Deus não nos vê mais como aquelas pessoas que não somos merecedores do amor dele. Deus não nos vê mais como nós não somos merecedores das bênçãos que ele tem para nós. Não, muito pelo contrário. Deus nos olha para nós e nos vê justiça e nos vê merecedores de todas as bênçãos que ele tem para nós, né? Então, quando ele olha para nós, ele olha e diz assim: meu filho, ele merece isso aqui. Eu tenho isso aqui para dar para ele e ele merece isso aqui porque ele é justiça, né? É assim que Deus olha, é assim que Deus vê. Amém? E quando nós temos essa compreensão dessa realidade, nós podemos atingir um nível maior da nossa fé. Por isso que a não compreensão dessa realidade de justiça também é um inimigo da nossa fé, porque nos afeta. Quando você não tem o conhecimento, ou pelo menos você não está agindo no conhecimento dessa justiça, o que é que acontece? Você não consegue viver num nível de fé apropriado. Por quê? A fé, ela depende daquilo que você conhece de Deus. Ela depende daquilo que você sabe que Deus pode fazer por você e do que Deus quer fazer por você, né? Então, a manifestação da fé, ela depende desses dois fatores. De quando você tem o conhecimento daquilo que Deus pode e daquilo que Deus quer, né? Então, nós vimos a gente pode ver nos evangelhos, quando algumas pessoas chegavam para Jesus e diziam assim: olha, se você puder, você pode me curar. Se você puder, eu quero ser curado. Ele diz: eu quero, né? Eu posso. Se você quiser, eu quero ser curado. Se eu quero. Mas você pode me curar? Aí Jesus dizia assim: posso. E ele ainda continua, né? Tudo é possível aquele que crê, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, queridos, a nossa realidade de justiça depende disso, de conhecermos que Deus pode e de conhecermos que Deus quer. Muitas pessoas, para a maioria das pessoas, é mais fácil entender que Deus pode. Porque a maioria das pessoas, de qualquer forma, sabe que Deus é um Deus todo-poderoso. O Deus todo-poderoso, ele pode todas as coisas. Então, é mais fácil a pessoa entender que Deus pode. O que é difícil é as pessoas entenderem que Deus quer, né? É difícil as pessoas entenderem que Deus quer. Mas quando é que nós entendemos que Deus quer? Quando nós conhecemos a palavra. Quando nós temos o conhecimento da verdade de justiça em nós. Porque quando nós temos o conhecimento da verdade de justiça em nós, dessa realidade de justiça em nós, nós sabemos que Deus quer fazer isso por nós, porque justamente por isso, porque Ele nos vê justos, né? Porque Ele nos vê justos. Quem é justo, quem é justo, ele é capaz de receber as coisas de Deus. É capaz de receber as bênçãos de Deus. Ele é possível de receber as bênçãos de Deus por causa da justiça. Agora, aí onde erram algumas pessoas em achar que não são justos. Quando acha que não é justo, acha que Deus só vai fazer alguma coisa por ela pela misericórdia dele, né? Pela misericórdia, Deus pode fazer alguma coisa por mim que não sou justo, né? Que não sou santo. Mas aí é onde entra o nosso conhecimento dessa justiça. Quando nós entendemos no nosso coração que nele nós fomos feitos justiça, aí nós podemos compreender que Deus, além de poder, Deus quer fazer algo por nós. E quando Deus quer fazer algo por nós, a nossa oração em fé fica muito mais fácil, né? Fica muito mais real. Porque aquilo que nós vamos crer, como nós vimos no livro de Hebreus, né? Aquilo que nós vamos buscar crer, nós vamos buscar crer numa certeza que Deus quer nos dar. Então é muito mais fácil, é muito mais simples para nós, né? Por isso que nós precisamos nos ater a essa realidade. Então, outra coisa que nos pega como inimigo é a falta de entendimento dos nossos direitos e privilégios de usar
o nome de Jesus. Então, a falta de entendimento de usar o nome de Jesus, de como podemos usar o nome de Jesus, é que às vezes é, é um freio à nossa fé também. Amém? No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 23, diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Isso é Jesus falando. No livro de João, no capítulo 16. Em verdade vos digo, tudo quanto pedirdes a meu Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, quando é que a nossa alegria é completa? Segundo Jesus Cristo está dizendo aqui. Quando nós pedimos e recebemos. E quando é que nós pedimos e recebemos? Quando pedimos no nome dele. Quando pedimos no nome de Jesus. Amém? Então, essa precisa ser uma realidade em nossa vida. Né? O entendimento desse privilégio de usar o nome de Jesus. No livro de Marcos, no capítulo 16 também, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos aqui creem? Amém. Em meu nome, Jesus falando, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Quando é que isso aqui é possível? Quando nós cremos e quando nós usamos o nome de Jesus. Então, queridos, quando nós temos essa realidade de conhecer o nome, de conhecer do que o nome é capaz, nós podemos pedir qualquer coisa, para que a nossa alegria seja completa. Agora nós precisamos conhecer essa realidade em nós. Nós precisamos ter a certeza, a convicção de que o nome de Jesus está disponível para nós. Mas essa certeza, essa convicção, nós temos como? Conhecendo a palavra. Né? Quantas pessoas não usam o nome de Jesus ou não têm a consciência de que o nome de Jesus é poderoso para fazer tudo que vai de encontro às obras do inimigo? Porque esses exemplos que Jesus deu aqui, expelirão demônios, obra do inimigo. Falarão novas línguas, obra do Espírito Santo. Pegarão em serpentes, obra do inimigo. Se alguma coisa mortífera beberem, ora, se você beber alguma coisa mortífera é porque alguém lhe deu na intenção de lhe matar, obra do inimigo. Né? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, obra do inimigo. Então, o nome de Jesus, queridos, foi nos dado para desfazer as obras do inimigo. Amém? E nós desfazemos as obras do inimigo pela fé. Quando nós temos o conhecimento, essa realidade do que o nome de Jesus é poderoso para fazer em nós, então nós podemos usar esse nome e nós podemos usufruir dessa realidade que esse nome tem pela fé. Por isso que o não conhecimento ou o não entendimento desse privilégio de usar o nome de Jesus é um entrave para a nossa fé. Porque sem usar o nome de Jesus, nós não conseguimos desfazer as obras do inimigo. Precisamos entender que para desfazer as obras do inimigo, nós precisamos usar o nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus foi feito para isso, foi nos dado para isso, para desfazermos as obras do inimigo. Por quê? Porque Jesus já derrotou o inimigo. Amém? Jesus já derrotou o inimigo. Então ele sabe que por Jesus ele já foi derrotado. Então quando nós usamos o nome de Jesus, nós usamos o nome de alguém que já derrotou ele. Amém? Nós dizemos, olha, você, diabo, você já é derrotado por Jesus e é no nome dele que eu estou mandando você sair, demônio. É no nome dele que eu estou mandando você sair, enfermidade. Amém?
Então é essa realidade que precisa ser algo, redundando de novo, né? É essa realidade que precisa ser algo real dentro de nós. Amém? Aleluia. E nós precisamos também compreender sobre como agir de acordo com a palavra de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando é que nós nos enganamos com a palavra? Quando nós apenas ouvimos a palavra e não praticamos a palavra. Quando nós não praticamos a palavra, nós nos tornamos ouvintes e nós estamos enganando a nós mesmos. Por isso que nós precisamos agir. Nós precisamos fazer com que a palavra se torne em todas as áreas algo real em nossa vida, e essa realidade precisa ser uma ferramenta da nossa vida cristã. Amém? Nós passamos essa nossa vida aqui na Terra, e essa vida que nós temos aqui na Terra, nós precisamos de ferramentas para viver. E essa ferramenta que é dada é a nossa fé e é a prática da palavra. Amém? É a fé que foi nos dada e a prática da palavra que está aqui. A meditação na palavra, praticar essa palavra, para que essa nossa fé em operação seja a ferramenta que Deus nos deu para que nós passemos essa vida aqui, nos preparando para a vida que há de vir. Amém? O que Deus quer é que a nossa vida aqui na Terra seja uma pequena amostra daquilo que nos espera depois, né? Ele quer que essa vida seja uma pequena amostra daquilo que nos espera depois. Ele não quer que você viva uma vida na terra miserável, esperando o dia que você vai chegar no céu para viver uma vida boa. Não, o desejo de Deus nunca foi esse. Nunca foi esse. O desejo de Deus é que a gente tenha uma vida boa aqui na terra. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só lembrar dessa referência aqui para eu abrir aqui com vocês. Abram comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Aleluia. A nossa caminhada na terra, por meio da fé e do conhecimento que nós temos na palavra, é essa aqui. Provérbios capítulo 3, verso 17. Os teus caminhos são caminhos, na minha versão diz assim, deliciosos. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. Delicioso para mim, eu que gosto de comer doce, delicioso para mim é algo muito bom, né? Ninguém diz assim, rapaz, esse negócio é delicioso, é uma porcaria. Né? Não faz sentido nenhum. Né? Então, delicioso é muito bom. Então, como são os caminhos, quais são os caminhos que Deus prepara para nós aqui na terra? Deliciosos. Amém? Esses são os caminhos de Deus para nós. E ele ainda continua. E todas as suas veredas de paz. Veredas são caminhos, né? E todas as suas veredas de paz. Então, essa é a vida que Deus quer para nós aqui na terra. Caminhos deliciosos e veredas de paz. Então, se a vida não está sendo desse jeito, alguma coisa está errada. Mas não está errada com Deus. Está errada conosco. Né? Eu gosto de ter responsabilidades com a palavra, sabia? Eu gosto de ter responsabilidades com a palavra. Eu não gosto de botar toda a culpa do que acontece na minha vida para Deus, não. Porque a palavra diz como é o desejo de Deus para a minha vida aqui na terra.
Então, se alguma coisa não está andando segundo aquele desejo de Deus, alguma coisa está errada comigo, né? Por isso que por isso que o homem deve não, a palavra que eu me fugiu, a palavra do se examinar. Obrigado, querido. Por isso que o homem deve se examinar. Amém? Porque quando alguma coisa está errada com ele, com o homem. E ele precisa se examinar. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Se a palavra de Deus está dizendo lá no livro de Provérbios que a vereda de Deus é uma vereda de paz, se a minha vida está um inferno, alguma coisa está errada. E a gente precisa ajustar. Né? A gente precisa trazer a nossa vida para uma certa responsabilidade diante do Senhor. Amém? Aleluia. E por isso que nós devemos agir de acordo com a palavra. Amém? Então, quando nós não estamos agindo de acordo com a palavra, as coisas não fluem na nossa vida conforme a palavra, aí a nossa fé fica atingida. Porque você não consegue viver uma vida de fé com eficácia se a sua vida está um inferno, se a sua vida está cheia de tribulação, se a sua vida está passando por um período de miséria, de tudo que não presta. Você fica completamente abalado na sua fé. É uma verdade isso. Né? Mas aí a gente deve se examinar, trazer a responsabilidade, meditar na palavra, ver aonde estamos errando. A maioria das vezes erramos em quê? Em não estar agindo conforme a palavra. Né? Em não estar agindo conforme a palavra. Por isso que devemos trazer essa responsabilidade para nós. Amém? Aleluia. E a falta de manter a nossa confissão de fé também é um problema para a nossa fé. A falta de manter a nossa confissão de fé. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então devemos sempre nos manter confessando as verdades da palavra e a nossa fé nelas. Amém? Isso impedirá do diabo roubar a nossa fé. Né? Roubar a nossa fé. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8, a gente conhece bem esse versículo. Né? Quando Deus estava dando instruções a Josué, disse o que para ele? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, o que é que tem que estar sempre presente na nossa boca? O que precisa estar presente na nossa boca é a palavra. Né? É a palavra. Porque da nossa boca sai morte e vida. Né? Da nossa boca sai morte e vida. E a nossa boca fala o que o coração está cheio. Então, quando na nossa boca está saindo palavras de morte, o que é que isso quer dizer? Que no nosso coração só existem essas palavras. Então, nós precisamos o quê? Voltar para as instruções que Deus deu a Josué, meditar nessa palavra dia e noite, para o quê? Para que não se aparte da nossa, para que essa palavra não se aparte da nossa boca. Porque pela meditação essa palavra vem para o nosso coração. E estando no nosso coração, vai sair pela nossa boca. Amém? Essa confissão de fé, ela precisa estar presente em nós. Nós precisamos o tempo todo estar confessando essa palavra. Amém? Nesse versículo de Josué, diz assim: o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? E serás bem sucedido. Deixa eu só olhar algo aqui. Aleluia. E no verso 9 ele diz assim: Eu não te mandei eu, né? O Senhor continuando a falar com o Josué, e diz assim: Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia.
Então, quando nós temos a certeza de que, pela prática da palavra, pela confissão da nossa fé, nós temos essas verdades de Deus habitando dentro de nós, e além do mais, essas verdades vai fazer com que nós sejamos bem-sucedidos, então a nossa confissão de fé vai gerar a consequência daquela que a palavra está nos dizendo que vai acontecer. Né? Que consequência é essa? Caminhos prósperos e bem-sucedidos. Né? Caminhos prósperos e bem-sucedidos. Então precisamos estar atentos àquilo que nós estamos confessando. Né? Confessando. Aquilo que está presente na nossa boca. Não vamos deixar o diabo nos pegar por coisas pequenas, né? As pequenas raposinhas. Às vezes as raposinhas vêm para destruir toda a vinha, né? E essas raposinhas, ela vem na forma de pequenas confissões da nossa boca. Pequenas confissões erradas da nossa parte, né? A respeito da palavra. São coisas tão pequenas que às vezes nós passamos despercebido e essas confissões é que estão fazendo mal a nós. Estão fazendo mal à nossa fé. Né? E essas confissões, nós precisamos estar atentos a isso, porque quando nós estamos atentos a isso, o Senhor nos diz que nós somos fortes e corajosos para vencer esses pequenos percalços que acontecem. Né? Então, ele diz que ele sempre está conosco, aonde quer que nós estejamos andando. Né? Então, o que é que nós, com base nisso, o que é que nós não podemos fazer de jeito, o que é algo que é muito importante e que não pode estar presente na nossa vida? É a dúvida. Né? A dúvida ela não pode estar presente na nossa vida. Não é a dúvida daquilo que você vai fazer amanhã ou daquilo que você vai fazer na sua vida, no futuro. Essas coisas você pode colocar diante de Deus, não tem nenhum pecado nisso, né? Porque não está escrito na Bíblia que você vai para a China semana que vem, né? Mas aí se Deus começar a falar no seu coração, aí você começa a perguntar para ele, Senhor, é mesmo para a China? Diga esse negócio direito, que a China é longe, né? Então isso aí é uma dúvida que você pode ter. Agora, o que é a dúvida que nós não podemos ter? É a dúvida daquilo que está escrito na palavra. Né? Se existem as promessas de Deus já presentes na palavra para nós, dessas promessas nós não podemos duvidar. E essas promessas, quando nós duvidamos, elas geram medo dentro de nós. E o medo e a dúvida, elas sempre andam juntos e roubam a nossa fé. Né? O medo e a dúvida roubam a nossa fé. No livro de Mateus tem uma passagem, no capítulo 14, que todos nós conhecemos, que é quando Jesus estava chegando perto do barco, né? E eles se assustaram porque não sabiam o que era, e desde que era Jesus andando sobre as águas, não é assim? E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. E Jesus foi assim, curto e grosso, né? Venha. Teve muito, como a gente diz em Campina Grande, né, pastor? Pantim, é? Não teve muito pantim não, né? Então, venha. E Pedro foi. Não é? Às vezes a gente vai ver aqui adiante que Pedro afundou. Mas Pedro afundou porque ele já estava em cima da água, né? Eu nunca andei sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas. E Pedro andou. Ou seja, naquele momento o nível de fé de Pedro estava no limite, né? Estava bom demais. Andar sobre as águas é algo que eu nunca fiz. Não sei se eu vou fazer, acho que tem que ter propósito para isso, né? Se eu fazer sem propósito também não serve. E Pedro foi, mas aí o que é que aconteceu? O que é que a palavra diz? Que Pedro, reparando na força do vento, começou a afundar. Ele diz, vendo a força do vento, ele teve medo. É assim que a passagem diz. Olhando a força do vento, ele teve medo. Então, o medo gerou uma dúvida nele de se era possível mesmo ele permanecer naquela situação. E o que é que aconteceu? A fé dele se abalou e ele começou a afundar. Né? Então Jesus foi lá e
e o resgatou, né? Literalmente o resgatou. E Jesus ainda disse assim para ele: por que duvidaste? Né? Pode parecer estranho, ele já estava andando sobre as águas, né? Já estava fazendo o mais difícil, e ainda assim ele prestou atenção aonde? Nas circunstâncias. Né? Ele duvidou que ele poderia se manter naquelas circunstâncias, não nas circunstâncias, ele duvidou que ele podia se manter naquele padrão que ele estava, mesmo adiante das circunstâncias. Então, no momento em que a dúvida veio, no momento em que o medo veio, a dúvida veio e a fé dele literalmente naufragou, né? A fé dele naufragou. Então, por isso que nós devemos estar atentos à dúvida com relação às promessas de Deus para a nossa vida. Quando a dúvida vem, nós devemos combater. A dúvida é um inimigo da nossa fé. Nós devemos combater a dúvida nas promessas de Deus, porque as dúvidas na promessa de Deus vai fazer com que a nossa fé naufrague, como aconteceu com Pedro. Essa passagem está lá para o nosso aprendizado, né? Para o nosso aprendizado. Você já percebeu que no livro de João, no final do Evangelho de João, João diz que Jesus fez muitas outras coisas que nem todos os livros da terra poderiam escrever tudo que ele fez, não é verdade? Então, o que é que nós deduzimos disso? Que cada coisinha que está ali nos evangelhos são importantes para nós aprendermos alguma coisa, né? Porque tudo que ele fez, com certeza, deve estar condensado nas instruções que já estão ali no evangelho. Então, todas as outras coisas não importam. O que importa é o que está escrito aqui no evangelho, né? Então, o que importa é o que já está escrito aqui. Então, se está escrito, é porque é importante para nós. E qual é a importância dessa passagem para nós? Aprendermos a não duvidar na palavra. Qual foi a palavra que fez com que Pedro andasse sobre as águas? Venha. Né? Venha. E Pedro foi. Amém? Então, quando nós temos as promessas de Deus para a nossa vida, promessas que nós temos a certeza que são de Deus para a nossa vida, porque elas estão na palavra, né? Nós temos promessa de prosperidade na palavra, nós temos promessa de saúde na palavra, não é isso? Então, essas são promessas que já estão na palavra. Você não precisa de uma grande revelação de Deus para seguir essas promessas na sua vida, né? Para conseguir viver essas promessas na sua vida por meio da fé. Amém? Então, quem duvida, nada recebe de Deus. Né? No livro de Tiago diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Né? Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas também Tiago, quando pega para limão, né? Pega para limão. Olha só, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Né? Tava bom demais. Estava dizendo, olha, peça com fé, não duvide que você vai receber. Aí daqui a pouco ele diz, olha, porque quem duvida e não recebe, não supõe que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, porque esse é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Né? Dá logo um puxão de orelha, né? Daqueles bons mesmo. Né? Mas não é importante para que a gente entre nos eixos, assim, né? Para que a gente perceba que a palavra ela é algo sério, né? A palavra é algo sério. As promessas de Deus para a nossa vida é algo sério. Deus não estava brincando com a sua palavra. Deus não brinca com as suas promessas, né? Deus, quando dá, ele dá e quer que você receba. Como é que a gente recebe? Em nada duvidando. Em nada duvidando. Então, quando duvidamos, a nossa fé vai por água abaixo, igual aconteceu com Pedro, né? Por isso que nós não devemos duvidar. Por isso que no livro de Hebreus, deixa eu voltar lá,
Pode voltar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós devemos ter a certeza de coisas que esperamos. Nós devemos ter a convicção dos fatos que nós não vemos. A fé não é um sentimento. Amém? A fé não é um sentimento. Nós não podemos basear a nossa vida de fé naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, sentimos, pegamos. Né? Nós não podemos basear a nossa vida de fé nisso. Por quê? Porque a fé é convicção daquilo que nós não vemos. E o resultado disso, no verso 6, diz assim, que sem essa fé, sem esse nível de fé que está lá no capítulo no versículo 1, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? E se torna o galardoador dos que o buscam. Então, queridos, quando nós estamos vivendo uma vida de fé, nós devemos ter cuidado com esses inimigos que nós passamos hoje aqui. Deve ser algo constante em nossa vida. O cuidado para não deixarmos a nossa fé naufragar por causa da dúvida e por causa da não compreensão de quem nós somos, do que nós temos e da realidade que nós vivemos em Cristo Jesus. Não é? Disso que nós vimos essa noite. Por quê? Porque nós precisamos nos achegar a Deus. E nós precisamos nos achegar a Deus porque nós queremos agradar a Deus. Né? Deus é o nosso Pai. Nós queremos agradar a esse Pai que nós temos. Agora, nós agradando a esse Pai, nós temos a certeza de que vamos receber dele alguma coisa. E essa certeza nós temos pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer que ele existe. E que ele dá àqueles que se achegam a ele. Né? Ele dá àqueles que se achegam a ele. Deus não dá. Essa promessa de dar àqueles que se achegam a ele é algo que precisa ser real demais em nossa vida. Né? Está dizendo aqui que ele sempre é galardoador daqueles que o buscam. Então, se ele sempre é galardoador do que o buscam, quando nós não estamos recebendo de Deus, nós não estamos buscando ele da maneira correta. Né? Nós não estamos buscando ele com a nossa fé no nível correto. Amém? Precisamos trazer a nossa fé para um nível correto, para que a gente possa receber de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aleluia. Eu creio que aprendemos algumas coisas essa noite, né? Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Aleluia. O louvor? Aleluia.